Salve, meu amigo! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Português Fácil. E você quer saber quais são as questões que mais aprovam no Enseja? Esse é o lugar certo. Hoje eu vou te mostrar na prática como que funciona as questões que realmente vão garantir a sua aprovação. Bom, talvez você já saiba, tá? Talvez não, mas o Enseja ele é dividido em 3 partes aí, uma prova. Quando você pega para fazer das 30 questões, nós temos as seguintes divisões. Nós temos as questões vermelhas, que são as mais difíceis, nós temos as questões amarelas, que são as questões médias, e nós temos as questões verdes, que são aquelas que vão valer mais nota, desde que você acerte com coerência. Como assim? Imagina só, se você acerta algumas questões verdes apenas e acerta muitas questões vermelhas, você não está sendo coerente. Então não importa que elas vão valer mais nota. Por quê? Porque você não conseguiu acertar o grupo de questões corretamente. Então, quando a gente fala assim, quais são as questões que mais aprovam no Enseja? As questões verdes. Tá, mas para elas valerem mais nota, tem uma regra. E qual é a regra? Acertar o máximo possível de todas essas questões verdes. Significa que você não pode errar questão verde? Não é isso. Você pode errar algumas questões verdes, tá? Mas significa que a quantidade de acerto das questões verdes, elas sempre vão ter que ser maior do que a quantidade dos outros grupos. É por isso que você precisa focar o seu estudo nas questões verdes, nas questões mais fáceis, para que você consiga acertar o maior número de questões possíveis. Combinado? Deu para entender? Então vamos lá, eu vou te mostrar aqui na prática como que funciona então essas questões verdes realmente, porque senão fica muito abstrato, tá, professor? Eu entendi que a questão verde é a questão mais fácil. Mas qual questão é essa? Mas antes, faz um favor para mim, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações, porque isso ajuda o canal a crescer. Nem vou ficar te enrolando muito. Só faça isso, por favor, comentáriozinho, qualquer coisa, manda um emoji, só pro YouTube ver que você tá lendo a ticaracatica, tá? Deduzão no like, tem, e se inscreva no canal, beleza? Quero que esse vídeo bata o recorde de inscritos, me ajuda nisso. Vou colocar a questão na tela para você e você vai prestar bem atenção aqui. Vou selecionar a questão número 3, que caiu numa prova de língua portuguesa. Por que a questão 3 de uma prova de português do Enseja? Porque esse é um estilo de uma questão verde. Então, primeiro detalhe, o que é que vai caracterizar a questão que mais aprova você é o fato de ter uma imagem aqui. Mas que tipo de imagem que é? Vamos dar uma olhada? Quando você olha, você já consegue perceber que se trata do quê? Se trata de uma campanha. Então, mais um indício de uma questão fácil aí, beleza? Bom, e aí você vem para a pergunta, por exemplo, e eu quero chamar a atenção sobre alguns pontos. Analisando-se a parte escrita e a imagem, conclui-se que o objetivo principal do texto é. Então, qual é a pergunta? A pergunta, no fundo, quer saber o objetivo principal do texto. Ok, maravilha. Então, eu tenho uma campanha, mas alinhado a isso, eu tenho uma segunda característica que eu quero que você anote aí de uma questão fácil. É ele falar para você analisar a parte escrita e a imagem. Por quê? Quando você olha para isso aqui, significa que você está trabalhando com um negócio chamado linguagem verbal e linguagem não verbal. O que é linguagem verbal e não verbal? A parte verbal é a parte escrita. A parte não verbal é a parte ilustrada. Perceba que eu tenho aqui uma cara de placa de trânsito, mas não é uma placa de trânsito. Eu estou vendo um coração ali, né? Então, houve uma modificação dessa imagem para transmitir um sentido para a gente, beleza? Então, vamos lá. Qual é o objetivo principal do texto? Trânsito mais gentil. Um trânsito melhor começa com você. Opa, qual é o objetivo dessa campanha, então? Quando o cara usa a parte escrita, trânsito mais gentil, e você olha a imagem não verbal ali, o que está acontecendo? Opa, um trânsito que pensa mais no amor, que pensa mais no outro, né? Que não é uma coisa ali só de briga. Então, o objetivo principal do texto é, primeiro, informar sobre as condições de tráfego, condições do trânsito? Não é informar sobre as condições do tráfego. Incentivar atitudes educadas do trânsito? Pode ser trânsito mais gentil, opa, coraçãozinho na imagem, então pode ser isso. A intenção do texto é monitorar o comportamento dos motoristas? Não é isso. Promover doação de órgãos, porque tem gente que pode focar só aqui,
Não é só focar aqui, é para você focar nesse pedaço aqui, mas focar também no texto escrito, o trânsito gentil. Um trânsito melhor começa com você, então não tem a ver nada com doação de órgãos. Portanto, resposta correta dessa questão verde, resposta correta letra B. Então, olha só, você conseguiu entender nesse trecho várias coisas desse texto aqui, ó. Você entendeu que uma questão fácil, uma questão que a prova não enseja, é uma questão verde, mas você foi além disso. Essa questão, ela tem imagem, a imagem é de campanha, falou de linguagem verbal não verbal, show de bola, é uma questão que você não pode perder. Você tem que ter mais atenção ainda, porque se você erra, você sim acaba daí se prejudicando em relação a isso, porque você falhou em relação a uma questão verde, e aí você vai diminuindo a sua possibilidade, você vai diminuindo a quantidade de questões fáceis que você acertou. E lembre-se, o segredo é você reunir o máximo de questões verdes possíveis para você conseguir potencializar, beleza? Mas não acabou. Vamos para mais uma questão que eu vou te mostrar aqui exatamente como que funciona um outro exercício que vai te garantir uma boa nota. Se liga. Ó, então quando eu olho para essa questão aqui, eu venho para pergunta, ó, vem comigo. O sedentarismo é um estado físico caracterizado pela... Perceba que ele não falou de acordo com o texto. Ah, professor, significa que eu não preciso do texto? Não significa isso. Você vai ler o texto, que é importante você ler, mas significa que a resposta não precisa estar necessariamente lá. Pode ser que o texto traga alguma ideia, alguma coisa que vai fornecer para você a interpretação, tá? Mas significa que a resposta não depende exclusivamente lá do texto, tá? Então ele fala, o sedentarismo é um estado físico caracterizado por quê? Quando fala de sedentarismo, está falando de saúde. Pô, professor, mas isso aqui não é uma prova de ciências para falar de saúde. Mas na prova de língua portuguesa, que nós chamamos de linguagens, fala de educação física, porque é a linguagem corporal do esporte, no futebol, no vôlei, na dança, nas artes, beleza? Então, quando ele fala de sedentarismo, ele está falando algo que muitas vezes acaba atrapalhando a saúde, né? E quando a gente fala de esporte, a gente fala de saúde. Então, questão verde, questão de educação física. Você não pode errar esse tipo de exercício. Vamos dar uma olhada? Ó, o sedentarismo, vou ler o texto, é um desafio para a saúde. Seus custos financeiros são enormes. Globalmente, a inatividade física custa 54 bilhões de dólares por ano em assistência médica. Olha só, tá? Quem não faz atividade física acaba gastando, ó, isso gera 54 bilhões de dólares por ano em assistência médica. O plano da Organização Mundial da Saúde busca aumentar a prática das atividades físicas em 15% no período entre 2018 e 2030. A estratégia visa tornar espaços públicos mais favoráveis à prática de exercícios para as pessoas de diferentes idades e habilidades motoras. O objetivo é incentivar mais caminhadas, ciclismo, esportes, recreação ativa, dança e jogos, tá? Então vamos lá. O sedentarismo é estado físico caracterizado por o quê? Vamos ver? Motivação externa para a prática de atividade física. Ué, o sedentarismo é motivado, ou melhor, é caracterizado pela movimentação externa. Não tem movimento, não tem motivação externa para a prática de atividade física. O cara não é motivado, por isso que ele é sedentário. O sedentarismo é um estado físico caracterizado pela ausência de espaços públicos para se exercitar. É só por isso que o cara só por isso que existe sedentarismo? Acho que não, né? Isso aqui pode contribuir, mas não é só isso, então vamos colocar mais ou menos. O sedentarismo é um estado físico caracterizado pela menor habilidade para a prática de exercício? Não, o cara não pode ter tanta habilidade, mas se ele faz um exercício físico, ele não é sedentário. O sedentarismo é caracterizado pela escassez da prática de exercícios físicos? Sim. Então o que é o sedentarismo? Não tem prática de exercícios, viu? Então tem gente que vai babando na letra B. Calma, não é a perfeita? Marca que está mais ou menos e vai seguindo. Então, resposta correta, letra D, de detonando na prova. Curtiu esse vídeo? Se você curtiu, vai no meu Instagram, @Thiago_Buranello e escreva assim, ó, sedentarismo. O povo não vai entender nada, porque eu sei que você veio desse exercício especificamente, não vai escrever sedentário, senão vai parecer que tá me xingando lá, né? Falou, seu sedentário, tá? Escreva sedentarismo, ninguém vai entender nada. Pode ser uma foto toda bonitinha lá, você coloca sedentarismo. Beleza? Fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Tamo juntos, é nóis. Valeu!